Eduardo Bolsonaro pode ser responsabilizado por atuar na articulação do tarifaço. Janaína Camelo é quem vai contar para a gente de que maneira que o judiciário tem recebido essas manifestações do deputado que atua lá nos Estados Unidos. Fala, Jana. Pois é, Evandro. Inclusive, a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia protocolou no STF uma ação mirando o Eduardo Bolsonaro, fundamentada ali, é uma ADPF, uma ação de direito de preceito fundamental, de descumprimento de preceito fundamental. E aí dizendo ali, essa petição está baseada em todas as declarações que Eduardo Bolsonaro já disse ali, de que estava, sim, atuando junto a aliados de Donald Trump para que fossem aplicadas sanções a autoridades brasileiras, incluindo especialmente do Poder Judiciário, né? Declarações que aconteceram antes mesmo da carta ali do dia 9 de julho, que foi a carta de Donald Trump ali, quando ele declarou ali, publicou, né? Que estaria sim, que iria em breve então impor essas sanções de tarifa ao Brasil, aos produtos brasileiros de 50%. Então é baseado nisso que essa associação entrou com essa ação. A gente inclusive tem na tela uma nota dessa associação para mostrar aí, onde ela fala sobre essa ação, essa ADPF que foi protocolada no Supremo. E a ADPF em si, o objeto dela em si é o seguinte, ela pede que seja barrada omissões do Estado brasileiro diante de sanções econômicas e pressões digitais impostas pelos Estados Unidos e conglomerados tecnológicos internacionais. E aí a petição diz o seguinte, que há provas, indícios robustos de que Eduardo Bolsonaro, sim, cometeu crimes que ela cita, por exemplo, até crimes que são já impostos a ele ali, que ele está sendo investigado naquele inquérito no STF com relação a essas declarações, essa atuação dele nos Estados Unidos, né? Coação no curso do processo, atuação contra a soberania nacional, abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Então, essa associação, nessa petição, diz o seguinte, que as condutas de Eduardo Bolsonaro foram decisivas para a imposição do tarifaço de 50%. Além disso, essa associação também, nessa mesma ação, diz o seguinte, que esse pacote de retaliações de Donald Trump foi uma resposta à atuação também do Brasil na regulamentação das plataformas digitais, o julgamento ali no STF com relação, endurecendo ali a responsabilização das plataformas digitais no que é publicado ali pelos usuários. E aí a associação diz o seguinte, que o STF, exige que o STF reafirme que nenhuma sanção estrangeira, chantagem comercial ou lobby corporativo, aí se referindo no caso às empresas sediadas nos Estados Unidos, donas de plataformas de redes sociais, pode se sobrepor à Constituição e à vontade soberana do povo brasileiro. Então, só relembrando novamente, o Eduardo Bolsonaro ele já responde a esse inquérito por esses crimes, com relação a todas essas declarações que ele já deu públicas e continua dando públicas de que teria atuado sim ali nos Estados Unidos para que fossem aplicadas sanções aqui ao Brasil, especialmente ao ministro Alexandre de Moraes, e há toda uma expectativa sobre o que irá acontecer com o deputado na justiça, já que ele está nos Estados Unidos, né? Já findou ali o prazo dele de licença parlamentar, ele tirou essa licença parlamentar em maio. Está acabando, semana que vem ele deveria se apresentar aqui na Câmara dos Deputados, aqui no Congresso em Brasília, mas não há expectativa com relação a isso. A expectativa é que ele realmente continue nos Estados Unidos. Evandro. Obrigado, Janaína Camelo. Bom trabalho para você. Gani, você acredita que o deputado Eduardo Bolsonaro deva ser punido pela atuação nos Estados Unidos? Não, acredito que não. Acho que ele está defendendo os interesses dele, da família dele, né, do pai dele. Ele entende que o pai dele tem sofrido aqui excessos por parte do Poder Judiciário e ele não tinha mais a quem recorrer, até porque isso está na instância máxima. Portanto, ele recorreu ao próprio governo norte-americano e também denunciou aí algumas arbitrariedades cometidas aqui no Brasil. Acredito que ele está no direito dele. Agora, uma coisa é o que eu acredito, a outra coisa é o que é a realidade. Acredito que se ele volta para o Brasil, sim, ele corre sérios riscos com a justiça brasileira. Zé Maria Trindade, qual é a sua avaliação sobre a atuação de Eduardo Bolsonaro? Eu acho que ele também, como o Dani, ele tem o direito de fazer o que, assim como Jean Willis fugiu do Brasil e renunciou, Eduardo Bolsonaro não renunciou, apenas se licenciou, né? E foi para os Estados Unidos fazer um trabalho que ele considera que aqui não tinha mais jeito. Olha, até ministros que foram indicados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro já admitem que a situação é complexa. Aí se pensou numa ação brasileira extra-Supremo. Não funcionou. Então, agora é partir para a possibilidade
de fazer uma pressão externa. Mas veja bem, a racionalidade me indica que isso piora. Porque veja bem, o Alexandre de Moraes, com essa sanção internacional, vai julgar o pai de Eduardo Bolsonaro. E isso está sendo debitado na conta de Eduardo Bolsonaro, né? Todo mundo sabe disso. Ninguém fala, não muda nada. Mas veja bem, os ministros vão julgar Jair Bolsonaro com um olhar diferente depois dessa sanção. Então, assim, é muito complexo, é muito complexo. Eu acho que ele tem direito, acho que ele teria que lutar aqui dentro. Eu gosto disso. Líder é isso, líder tem que ir na frente, tem que defender mesmo, e não é só receber salário, não. A Câmara é um local de luta, não é só de receber salário e assessores, não. Tinha que estar aqui, tinha que estar lutando, e é por isso que eu de certa forma, tenho admiração por Carla Zambelli, porque ela foi forte, ela lutou, acreditou, fez coisas que não deveria, exagerou sim, mas ela nunca abandonou a trincheira. Então, eu acho que ele está certo de fazer essa luta longe do Brasil, mas acho contraproducente. Acho que está até atrapalhando. Eu entendo, até poucos dias, eu pensava exatamente da forma como o Zé expressou o sentimento dele em relação a esse tema. E eu acho que tem realmente muito disso mesmo, né? Ele é um parlamentar que faz a luta política dele. Eu acho até que deveria estar aqui também, né? Brincava, enfim, fugiu e tal, porque realmente ele abandonou no momento em que não tinha, aliás, processo algum contra ele. Então, eu acho que ainda nesse sentido... Tem, né? Pois é, não tem, né, Zé? Então, eu acho que nesse sentido, ele cometeu sim um grave erro político, passa a imagem de fujão, acho que o carimbo é legítimo, e foi lá para fazer política. Agora, eu mudei um pouco a minha forma de pensar em relação à possibilidade de realmente processo, porque, vejam, quando a gente fala em danos à economia do Brasil, e eles são evidentes aí com a questão das tarifas, o deputado Eduardo Bolsonaro, sendo isso verdade ou não, querendo ele buscar aí uma autovalorização, uma sobrevalorização que talvez seja até um pouco de ficção, mas o fato é que ele se proclama um dos responsáveis por isso. Ou seja, isso está acontecendo graças à nossa interferência. Então, nesse momento, eu acho que ele chama para ele a culpa por um dano à economia brasileira. E isso é algo que está previsto na Constituição, né? E você, Musa, como avalia? Eu vou muito na linha aqui do que foi falado. Acho que ele está amplamente no direito dele. Eu discordo um pouco nesse lado do Piperno de achar que ele passa a ter uma imagem de fujão. É claro que para quem não gosta dele, para quem, enfim, faz oposição a ele, vai ficar com essa marca, sem dúvida nenhuma. Mas, de qualquer maneira, eu acho que ele tem o direito de fazer. Eu acho que se nós levarmos pelo lado de que o que ele está fazendo acabou resultando no que é considerado uma guerra contra o país ou uma afronta à democracia, eu continuo achando que tudo que a gente vive aqui é muito frágil. Não seria algo tão, assim, digamos, uma pessoa, o Eduardo Bolsonaro, com uma influência tão grande sobre o Trump de ter mudado a cabeça dele e falar, você vai fazer A, B, C, e ele simplesmente respeitar. Nós conhecemos o Trump, não é de hoje, ele já teve outro mandato, pelo lado empresarial dele, sabemos que ele não é de receber ordem, de fazer coisas que ele realmente não acredita. Então, acho que ele está amplamente no direito dele e, enfim, mas eu concordo também que se ele vier ao Brasil, ele corre sérios riscos de ser preso, o que eu não concordo, mas eu acho que esse risco existe.